Olá, bom dia. O tema da lição de domingo é Testemunhas Improváveis. O capítulo 5 do Evangelho de Marcos conta a história de um endemoniado que foi liberto por Jesus. São Mateus conta a mesma história, mas menciona que eram dois endemoniados. Claro que não precisamos ver nenhuma contradição aqui. O evangelista Marcos apenas centraliza sua atenção naquele cuja história é mais relevante. Fica bem clara essa diferença entre os dois evangelistas. A condição deste homem era deplorável. A possessão demoníaca é a condição mais degradante que uma pessoa pode chegar em sua vida espiritual. Mas tenha cuidado com esse assunto. Existem condições mentais patológicas que podem provocar comportamentos que facilmente são confundidos com possessão demoníaca. Grande parte das aparentes possessões se trata de questões psicológicas e precisam ser tratadas como tal. Cuidado para não aumentar o sofrimento de uma pessoa nessas condições com a informação de que está sob o domínio dos demônios. Na dúvida, busque ajuda espiritual, mas busque ajuda psicológica ou psiquiátrica também. Bem, quanto à condição daquele homem, como eu já disse, era assustadora. Do ponto de vista humano, sem esperança. O poço mais profundo da degradação espiritual humana. O texto bíblico nos mostra como ele era uma ameaça às outras pessoas e a si mesmo, porque ele se feria com pedras. Tal era a sua condição que a Bíblia conta que quando ele se encontrou com Jesus, o adorou dizendo: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus para que não me atormentes." Veja, o texto diz que ele adorou dizendo, e usa essas expressões que foram pronunciadas pelos demônios. Ele se colocou numa posição de adoração, mas quem falou por ele foram os demônios. Tal era o nível de controle que era exercido sobre a sua mente. Mas nós conhecemos muito bem a história. Jesus expulsou os demônios, que finalmente entraram nos porcos, e foi aquela confusão que você já sabe. Jesus o libertou daquela condição. A humanidade deste homem foi trazida de volta pelo Salvador. Ele reassume o controle da própria mente. E agora não lhe resta outra coisa senão entregar-se sem reservas a Jesus. E ele implora a Cristo que lhe permita segui-lo. Mas Jesus simplesmente diz que não. A ordem de Cristo foi: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Interessante, não? Nem sempre a melhor forma de servir a Deus é se dedicando ao ministério de tempo integral ou ir a um campo missionário em outras terras. Na maioria das vezes, a melhor forma de se dedicar à obra de Deus é simplesmente testemunhar para os de nossa própria família e para os nossos amigos. A ordem de Jesus ao ex-endemoniado foi: vai para a tua casa, para os teus. A história desse homem, o endemoniado de Gadara, termina assim: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Isso está no verso 20. Todos se admiravam porque era improvável que alguém tivesse ido tão longe em sua degradação espiritual que pudesse estar agora plenamente restaurado. Lembre-se disso. Os caminhos do pecado podem levar você para muito longe de Deus, mas nunca será tão longe que a graça redentora não possa lhe alcançar. O apóstolo Paulo diria: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Bom dia e até amanhã. Tchau.